Desde criança, os anjos me diziam que havia algo errado com meu estômago. Até que chegou o dia em que me disseram para ir ao médico, e ele marcou uma cirurgia imediatamente. Quando viu o problema, retirou todo o meu intestino grosso e grande parte do intestino delgado. Foi aí que eu morri. Deixei meu corpo humano e fui direto para o céu. É muito difícil descrever. Nenhuma dor, nada além da sua alma. Aquela centelha de luz do Criador. Estrangeiro Foreign E.R. Byrne e eu sou da Irlanda. Nasci em Dublin e passei minha infância lá, talvez até os 7 anos, e depois nos mudamos para Ballymun, e eu também amei lá. Era como estar no campo. Éramos muito pobres. A comida era escassa, sabe? Na maioria das vezes, era talvez pão com geleia. Lembro-me dos meus pais lutando para conseguir roupas para nós, crianças, sem falar deles mesmos, e o que eu diria? Eu não estava recebendo o suficiente e comecei a ter vários problemas de saúde. Eu estava desnutrida, então as coisas eram muito difíceis. Uma vez fui ficar com minha tia e até hoje me lembro disso. Eles nos serviram café da manhã e tinha uma salsicha, uma fatia de bacon, um ovo, tomate e torrada. Foi a maior refeição que eu já vi. Consigo visualizar o lugar, sabe? Fiquei chocada. Acho que naquele momento, tudo isso me fez perceber o quão pobres éramos. Independentemente dos altos e baixos que eu tenha enfrentado, tudo fazia parte da jornada. E acredito que tudo isso me tornou quem sou hoje. Bem, acho que quando criança eu não sabia que era diferente. Eu comecei a falar muito tarde, talvez com 2 anos e meio, talvez porque eu não estivesse me desenvolvendo da maneira que meus pais esperavam. Os médicos disseram à minha mãe que eu era, mas isso porque eu sou, como é mesmo a palavra, disléxico, se não me engano. E naquela época, na Irlanda, se uma criança era considerada, geralmente me colocavam em uma instituição. Era o que me diziam constantemente enquanto eu crescia, mesmo na adolescência. Sabe, era como se eu dissesse: fique de boca fechada, não deixe que saibam que você é tola ou estúpida. Eu ia para a escola e ficava no fundo da sala. E os professores não me davam atenção. Às vezes eu chorava, sabe? Eu me isolava e saía sozinha pelos campos. Eu vivia fazendo isso. Era como se, de certa forma, eu não existisse enquanto crescia. No mundo humano, suponho que tenho estado mais em contato com a minha alma do que com a minha parte humana. Às vezes, quando alguém era cruel, sabe, dizia algo realmente desagradável, ou quando ouvia adultos fazendo comentários, os anjos me confortavam. Os anjos me diziam que não sabiam de nada melhor. Eu vejo anjos fisicamente e, para mim, é normal e natural. Desde que eu era bebê, eu não sabia que eram anjos, e eles eram simplesmente, como você diria, ao longo da minha vida, os anjos são extremamente belos. Suas asas são tão esbeltas e delicadas, sabe? E se movem tão suavemente como seda ou névoa, mas são impressionantes. Os anjos têm sido meus melhores amigos, meus professores, e tudo o que sei aprendi com eles. Eles me ensinaram a enxergar como os humanos. As pessoas perderam o dom da visão. Só temos sorte. Você olha ao redor da sala, mas não vê realmente o que há nela. Eu não estou olhando apenas para você. Estou olhando para tudo entre você e eu. E está sempre em movimento. É o ar, é o vento, é poeira estelar do universo. É tudo. E então eu vejo os anjos, e entes queridos também, que vêm, como eu sempre digo, são passageiros. Aparecem por um instante e já se foram, talvez voltem de novo e se vão novamente. O outro anjo incrível é o anjo da guarda. E esse é o seu anjo. O único anjo que está com você a cada segundo da sua vida. E eu acho que é isso. Algo muito importante para lembrar. Se você não estiver se sentindo bem consigo mesmo, lembre-se do seu anjo da guarda. Você é único. Você é perfeito. Não há ninguém no mundo como você e ele te ama incondicionalmente.
Eu nunca fui para a faculdade porque não sabia ler nem escrever, mas fui educado de uma maneira diferente. Suponho que tive os melhores professores do mundo. Tive anjos e até almas de entes queridos me guiando o tempo todo ao longo da minha vida, desde criança. Os anjos me disseram que havia algo errado com meu estômago e eu sempre tive problemas, mas nunca reclamei, sabe? Até o dia em que me disseram para ir ao médico. Então fui ao médico e apenas disse que estava com problemas de estômago. Ele me encaminhou a um especialista que fez um exame e marcou uma cirurgia imediatamente. Quando viu o que estava errado, ele retirou todo o intestino grosso do meu estômago e grande parte do intestino delgado. Foi aí que eu morri. Deixei meu corpo humano e fui direto para mim. Foi muito rápido. Foi como se num instante eu estivesse lá. É muito difícil descrever. Nenhuma dor, nada. Você é perfeito. Não era o corpo que estava deitado na maca com enfermeiras e médicos ao meu redor, mas sim a sua alma, aquela centelha de luz de Deus, do Criador. Você é parte de Deus. E para mim, isso é algo tão incrível. Acho que a humanidade ainda não compreendeu completamente. Você tem a escolha. Você tem o livre-arbítrio para tomar consciência da sua alma. Meu pai estava lá, e eu o amava muito. Ele adorava pescar. E o fato é que meu pai não era velho quando morreu, mas era muito mais jovem. Sua alma aparentava ter apenas 20 anos. Eu adorava o chapéu que ele usava, cheio de pequenas moscas que ele mesmo havia feito. Era como se todas as outras almas e anjos, sabe, estivessem abrindo um espaço lentamente e eu simplesmente corria até ele. Mesmo sendo minha alma, meu corpo humano não estava lá. Meus braços pareciam tão humanos, mas não eram. Era uma luz incrível, sabe? E eu estendi a mão e, jogando-os ao redor dele, era como o toque de duas almas, Deus tocando Deus nesse sentido, porque é isso que sua alma é, e isso foi tão incrível. E para mim, isso é uma coisa com a qual não precisamos nos preocupar. Nossos entes queridos morreram, apenas seus corpos morreram. Porque às vezes sentimos vontade de partir, deixando-os para trás, mas você não os abandona. Você nunca pode deixá-los. Você pode ir a qualquer lugar do mundo ou do universo e eles estarão lá com você quando você precisar deles. Você pode sentir a presença deles, pode até vislumbrá-los, pode até ouvi-los. E nossos entes queridos nos enviam mensagens o tempo todo. Eles estão cuidando de nós. Não deveríamos ter que esperar até que chegue a nossa hora de ir para casa, para o céu, para acreditar. Por que não acreditamos agora? Era como se eu estivesse em uma esteira e tivesse sido trazido. Eu estava parado lá, e os anjos que eu conhecia estavam comigo. Eles eram como juntas que se erguiam tão altas, e alguns deles olhavam para mim. E sorriram e me disseram para me apressar. E mesmo estando tão alto, eu conseguia ouvir a voz tão claramente porque eu estava lá embaixo, e Deus também estava lá. E então Deus me disse: Lorna, você tem que voltar, você tem muita coisa para fazer. Você não deve se esconder de mim. Essa é uma coisa que Deus sempre me diz, e até hoje ele diria constantemente: Lorna, por que você continua se escondendo de mim? Eu faço isso o tempo todo. E eu disse a Deus: por que não posso me esconder aqui? Me esconder aqui é muito melhor do que me esconder no mundo dos humanos. E ele disse: tenho que parar de me esconder, tenho que voltar. Eu voltei, não queria, não gostei da ideia, mesmo amando meus filhos e tendo-os deixado para trás, mas sabia que eles ficariam bem. Você só volta se seu parceiro voltar. E eu sei que muita gente diria: por que eles voltaram? Que grande coisa é essa que eu tenho que fazer? É simples, tudo se resume ao amor. E sim, a humanidade espera algo maior que o amor, mas simplesmente não o compreende. Eu estava na UTI por, quase 2 semanas eu fiquei tão mal que ainda estava entubado. Lembro-me do cirurgião vindo de vez em quando, às vezes ele simplesmente colocava a mão sobre a minha. Uma coisa que eu amei foi ver todos aqueles anjos ao redor da minha cama e tantas almas que eu nem conhecia.
Era como uma marcha de anjos e almas constantemente ao redor da minha cama, mas eles estavam movendo milhares delas para lá. E eu me lembro de quando decidiram que eu podia respirar sozinho e tiraram aqueles tubos. Saí, e então o cirurgião voltou e perguntou meu nome, e eles pareceram meio surpresos por eu ter dito meu nome. Ele perguntou se eu sabia onde estava, e eu disse que sim, que estava no hospital e que o cirurgião havia feito minha cirurgia. Ele me olhou com os olhos arregalados e disse: Você ficou inconsciente por 10 minutos. Não deveria ter conseguido. Estávamos esperando danos cerebrais. Você ficou inconsciente. Eles não sabiam como conseguiram me trazer de volta. Conheci esse jovem lindo e seu. Meu nome era Joe, e nos apaixonamos. Uma coisa que sempre me lembro é que antes de nos casarmos, eu estava sentada no carro com ele, e os anjos estavam me dizendo que eu deveria contar a ele. Eu estava com muito medo de contar para o Joe, pois eu conseguia ver anjos fisicamente, mas fiz o que me disseram. Eu simplesmente disse a ele: a propósito, eu vejo anjos fisicamente. E sempre me lembro dele me encarando e dizendo: só padres e freiras têm experiências espirituais. Ele me deu um beijo rápido na bochecha. Eu saí do carro e disse aos anjos, disse a Deus que ele era Deus. Você sabe que eu estava errado nisso, nesse sentido, mas é claro que ele não estava. E nós nos casamos e moramos no pequeno bebê conforto em Maynooth, e eu tive 4 filhos. A saúde de Joe começou a piorar. Eventualmente ele fez uma cirurgia cardíaca, uma ponte de safena problemática, teve derrames, diabetes, mas eu sempre me lembro de ir para a cama e seu anjo da guarda estar bem ali ao lado da cama e me dizerem que ele não ia acordar e eu só deveria deitar ali ao lado dele. Peguei o telefone, disquei o número de emergência e expliquei o que estava acontecendo. Pouco antes da ambulância chegar, eu já tinha visto o anjo da guarda dele mudar de posição e a alma de Joe simplesmente se libertar do corpo. O quarto se iluminou com piolhos, mas sempre me lembro do meu filho Niall correndo para o quarto e fazendo o possível para reanimar o astro. Eu queria dizer a ele: seu pai se foi, você não pode reanimá-lo, mas eu não conseguia. Eu simplesmente não conseguia fazer isso. Foi muito, muito difícil para todos os meus familiares. Família para meus filhos, depois que meu marido Joe morreu, sempre me lembro do arcanjo Miguel vindo por trás de mim e dizendo: Lorna, tenho uma mensagem para você. Ele disse: sabe, Deus disse que chegou a sua hora de escrever seu primeiro livro. E eu sempre me lembro de dizer ao arcanjo Miguel naquele dia: eu nem sei ler nem escrever, como uma enfermeira espera que eu escreva um livro sequer. Eu pensei, Deus se enganou, os anjos se enganaram, eles se confundiram completamente. Eu sempre me lembro de tentar entender. Tive coragem para contar a alguém, porque mantive em segredo o fato de eu não saber ler nem escrever, exceto para minha família. Tinha medo de ser ridicularizada. E isso foi algo que contei ao arcanjo Miguel e a todos os anjos e a Deus. Eu não ia deixar que rissem de mim, mas me disseram para ter coragem. Um dia bateram na porta. Um homem estava lá e eu disse: você quer entrar para tomar uma xícara de chá e dizer olá? Ele simplesmente disse que estava chegando. Entrei por alguns minutos e levei um choque completo quando o vi carregando uma caixa enorme. Ele a colocou sobre a mesa e simplesmente disse: é para você, e saiu. Lá estava, suponho, o primeiro laptop que vi na vida, além de uma impressora e um bar clandestino. Me virei para o arcanjo Mike London e disse: mas eu não posso usar isso. Eles responderam: é para escrever seus livros. O anjo Elias apareceu um dia e disse: a ajuda está a caminho, e os vizinhos da vila, liguei para um casal e disse a ele que tinha um computador, um laptop. Ele configurou tudo e eu expliquei que não sabia ler nem escrever. Ele disse: não se preocupe, vou te mostrar que você só precisa apertar 1, 2, 3 botões.
E foi assim que Angels in My Hair começou. As pessoas dizem, tudo mudou para você na sua vida, mas para mim nada mudou. Continuo sendo eu mesma. Não preciso mais me preocupar em ter comida na mesa. O que me preocupa é, eu quero fazer tudo o que Deus e os anjos me pediram, e eles ainda não me revelaram tudo, então estou em estado de choque. Às vezes, eles perguntam a Deus, quem você pensa que eu sou? Outra coisa que me preocupa é como devo te chamar. Deus, Jesus, Alá, todos esses nomes. Existem centenas de nomes para Deus. Um deles é abençoado. E Deus Santo é um deles. Um deles é Deus, Pai, Filho. São tantos nomes em tantas línguas diferentes. E a única coisa que Deus me disse foi, Lorna, como você me chama? E eu apenas olhei e disse, Deus, é claro. E ele disse, Deus é universal essa palavra. Use a palavra Deus. Uma coisa que Deus costuma dizer é, muitos são chamados, poucos são escolhidos. E muito poucos desses poucos escolhidos dizem sim, mas alguns dos escolhidos disseram sim. E foi assim que surgiu o santuário na Irlanda. Não teria acontecido se eles não tivessem dito sim. No santuário, agora estamos cultivando alimentos e alimentando o máximo de pessoas possível. Enchemos caixas e distribuímos para vizinhos e pessoas de toda a região, além de doarmos para abrigos para os pobres. Gostaria de poder ajudar mais pessoas no mundo. Eu sei, escrevo livros, dou palestras, realizo workshops e tudo mais, mas não posso fazer mais, a menos que alguns daqueles poucos que foram escolhidos digam sim. Sempre me perguntam sobre oração, e uma coisa que eu diria sobre ela é que é muito poderosa. Costumo usar a expressão, as orações podem mover montanhas, podem mudar o mundo. Se todos orassem um pouco mais, não apenas por si mesmos, por suas famílias, mas também por estranhos, por pessoas que não conhecem, muitas pessoas perguntariam, mas como eu oro? Estamos orando agora porque estamos falando de Deus e dos anjos. Estamos falando da humanidade, sobre amor e compaixão, nossa própria alma. Então estamos realmente em oração. E para mim a oração é simples, sabe? Não precisa ser 1 milhão de palavras. Pode ser uma palavra, um pensamento, uma ação. Então, se você quiser ficar em silêncio e orar, dançar, balançar ou nadar, essa é a sua oração de vida. E você está levando essa luz e essa esperança da oração, que vem da sua alma, para o mundo. E tudo isso se conecta. Precisamos dar esperança a este mundo humano e a cada ser humano. Você sabe, a esperança nos dá vida, a esperança nos dá propósito, a esperança nos dá, sabe, o sonho esperança e nos ajuda, sabe, a dar o próximo passo na jornada. Então, se todos nós tivéssemos mais esperança e mais amor, poderíamos mudar este mundo da noite para o dia. Eu sei que poderíamos. Vejo tanta coisa boa, sabe, e também muita coisa ruim e negativa. Mas o amor e a bondade superam isso milhões de vezes. Eu nunca perguntei a Deus qual é o meu propósito de vida. Eu vivo porque viver a vida é o seu propósito. A vida sabe, se você não a vive e não embarca na jornada, então está perdendo a vida. Não pergunte o que há adiante, siga em frente, não importa o quão difícil seja a sua vida, vivê-la é um presente precioso. Você está vivo. Como você está vivo, eu estou vivo. Estamos sentados aqui, sabe? E devemos valorizar esse presente de estarmos vivos e vivenciando o máximo que pudermos, nos abrindo para o desconhecido.